Queridos, vamos à nossa mensagem diária. Hoje eu compartilho com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 1 e você anote aí para conferir depois, tá? Estou ficando rouca, acho que esse tempo. Bom, a Bíblia diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo se aquilo era real, ou se era um anjo, ou se ele estava tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, de fato, o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Até aqui a palavra de Deus. Veja, Herodes era um perseguidor da Igreja de Cristo. Ele havia maltratado apóstolos, mandou matar Tiago, a espada, o irmão de João, e prender Pedro. E com certeza ele iria matar o Pedro também, né? Mas o que me chama a atenção nesta mensagem é o verso 3 que diz: e Herodes, vendo que isso agradava aos judeus, agradava. Gente, isso aqui não mudou, não. Hoje nós temos dezenas, talvez milhares de pessoas se agradando da maldade que algumas pessoas cometem com outras pessoas. Neste ano, o governo federal decretou a lei do bullying, cyberbullying. Por quê? Porque nós vemos situações terríveis de bullying, onde a pessoa que sofre o dano, ela se sente constrangida, enquanto outros incentivam que o bullying continue. A mesma coisa aqui. Veja no final do versículo, Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Qual era a expectativa dos judeus? Ver Pedro ser açoitado até que fosse morto. Nada mudou. Nada mudou. Não pense que as pessoas que estão ao seu redor estão todas elas torcendo por você, não. Muitas estão torcendo contra, desejando que algo ruim aconteça com você, desejando que você seja
uma pessoa pobre, arruinada. E não me diga que isso não acontece. E eu já vivi situações muito parecidas, onde a pessoa jurava de pé juntos, como dizia minha avó, que era minha amiga, e um pequeno passo que eu dei foi o suficiente para a pessoa mostrar realmente qual era o desejo dela. Nós temos que tomar cuidado. Não podemos confiar a nossa vida, a nossa história, os nossos sonhos nas mãos das pessoas, ainda que elas pareçam boas. E às vezes nós vivemos situações desse tipo aqui com pessoas que fazem parte do nosso núcleo. Herodes era judeu, ele foi nomeado por Roma, eles eram, compatriotas, né, judeus. Um judeu vai maltratar um outro judeu? Seria a mesma coisa né, se eu dissesse hoje, olha, o brasileiro está escravizando novamente o brasileiro. É justo? É certo? É lamentável. É lamentável. Pessoas da mesma família, da mesma raça, pessoas que vivem no mesmo ambiente, torcendo para que o outro termine mal. Mas por que Pedro foi abençoado por Deus? Porque um anjo abriu a porta da prisão. Porque Pedro era discípulo de Cristo? Não. Porque, veja o que diz o verso 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem era a igreja? A igreja de Cristo. As pessoas se reuniam como igreja de Cristo e intercediam por Pedro. Às vezes, gente, é preciso de alguém que interceda por nós quando estamos em alguns ambientes onde as questões espirituais, ainda que não sejam vistas, estão acontecendo. A intercessão é muito importante. Interceda pelo seu filho, interceda por sua esposa, por seu marido, por seus pais, por seus irmãos. Porque nós não podemos estar com todas as pessoas que amamos o tempo todo. Mas quando oramos, Deus estará com eles, protegendo-os dos amiguinhos, dos próprios judeus que desejam o mal. A pessoa vira as costas, a outra já está lá preparada para apunhalar. E na frente, eu sou seu amigo. Oh, meu querido, você é da minha família. Pedro, caindo em si, porque ele não sabia se estava sonhando, se aquilo era real. Deus o livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo judeu que queria que Herodes maltratasse Pedro até matá-lo. É a palavra nos ensinando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa e o teu amor excede o entendimento, meu Deus, ao ponto de nos fazer entender que, embora devamos ser bons e amáveis uns com os outros, devemos estar em alerta o tempo todo. Estar em estado de alerta o tempo todo. Como o Senhor nos ensinou, vigiando e orando, para que não caiamos no mal. Guarda-nos, Pai. Protege-nos, em nome de Jesus. Amém. Aprendam com a palavra de Deus. Em situações como essa, Salmo 91. Deus abençoe vocês.